Olá a todos, tudo bem? Mais um vídeo. Faltam poucas horas para o Natal. Eu não comemoro Natal, quem me conhece sabe disso, mas muita gente chama a gente para estar indo, para passar aí na casa e tal. Então eu acabo pirocando lá, pipocando na casa de um, de outro e beleza. E até porque eu não consigo dormir mesmo, então não tem problema nenhum. Mas antes de sair, eu queria deixar uma mensagem para você. Uma mensagem de reflexão. Não pula esse vídeo. Assiste ele até o final porque esse vídeo ele vai tirar uma série de dúvidas com relação a alguns eventos. Tá? Ele vai estar escrito lá no livro de Mateus, nosso irmão Levi, no seu capítulo de número 24. Seu capítulo de número 24 e o verso é o de número 12. Capítulo de número 24, o verso é o de número 12. Preste atenção. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Ponto. Da onde se deu esse texto, da onde se deu esse discurso, foi um dos sermões que Jesus Cristo estava falando. Ele tinha acabado de falar ali no capítulo de número 24, versículo 1 a seguir, do princípio das dores. Né? E só para contextualizar um pouco para você, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximava-se de seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus Cristo sempre falou acerca da sua morte e ressurreição. E essa parte aqui é uma parte chave que levou à sua condenação e crucificação, tá? Mas não é disso que eu quero falar, tá? Mas só para você entender o contexto, e Jesus respondendo dizendo: não vejo tudo isto? Na verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Foi entendido como ato de rebelião, esse negócio, que ele ia derrubar o templo, aí os sacerdotes ficaram bravos com ele já tinha arrebentado tudo lá no passado, né, dos mercadores que estavam vendendo dentro do templo, então falou, pô, esse camarada aqui ele veio para se rebelar. O único que gostou um pouquinho foi o Judas Iscariotes, porque ele vem da tribo dos Iscariotes, que gostava da rebelião à base da espada, então ele entendia que Jesus queria fazer uma rebelião contra o Império Romano, assim vai. Porém, na verdade, Jesus Cristo mais uma vez estava falando da sua própria estrutura, dele como templo, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então ele estava falando que ele, em 3 dias, ressuscitaria, seria erguido esse novo templo. Então Jesus Cristo estava falando dele mesmo, ponto. Mas o verso de número 12 é um verso muito emblemático, parece simples, mas ele não é simples, né? Então eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. Prometo que eu não vou ser cansativo. Mas eu quero te pedir encarecidamente. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, curte, compartilha, comenta. O que me motivou a trazer essa mensagem para vocês? Primeiro para mim. Corta aqui, depois para vocês. Recentemente eu abri mais 2 páginas de comunicação em mídias sociais. Eu tinha uma resistência muito grande em abrir conteúdo no Kawaii e no TikTok. Mas eu tinha um perfil muito antigo no TikTok, que eu só ficava vendo alguns videozinhos engraçados. E aí, de repente, eu comecei a ver pessoas pregando, fazendo. Aí eu falei assim, poxa, eu acho que dá pra fazer um negócio legal aqui também. E eu sou um amante do futebol e comecei a ver a Copa do Mundo, mas pouquíssimos jogos. Se não me falha a memória, eu vi 2 jogos. Um que o Brasil jogou no amistoso lá, amistoso porque já estava classificado, e o outro que era da final da França e Argentina. Ponto. O resto eu não assisti, mas eu comentei bastante lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Note que a Bíblia ela faz uma concordância verbal de algumas palavras, que essas palavras precisam ser associadas. A Bíblia é totalmente numérica. Quem gosta de numerologia se identifica muito bem com a Bíblia, porque ela trabalha muito com números. E a parte de parafrasear também, ela é rica, porque ela vai te dar alguns textos e contextos que se conversam.
Por isso que é sempre importante você entender a palavra como um todo. Nunca tirar o Antigo Testamento, nunca tirar nada. Quando a Bíblia diz, e por se multiplicar a iniquidade, ela está fazendo uma condicionante. Ou seja, se não se multiplicasse a iniquidade, essas coisas não aconteceriam. Mas por, condicional, aconteceu. A Bíblia ela fala muito de condição e isso é maravilhoso. Se alguém vir após mim, se alguém renunciar, se alguém... É condicional, muita coisa é condicional. E sabe por que vem toda essa condicional? Por quê? Por quê? Por quê? Se eu estivesse em cima do altar, coisa que eu não prego mais, mas se tivesse, eu ia perguntar. Pergunte, por quê? O pastor ia olhar com cara de bravo para mim, que ele não gostava disso, mas o povo ia interagir. Quando a Bíblia fala de forma condicional, de coisas condicionais, é porque lá no Éden, quando Adão ele cometeu o pecado e abriu o canal do livre-arbítrio, tudo passou a ser condicional. Porque antes o homem não tinha escolha. Ele era doutrinado por Deus. Ele era guiado por Deus. Tudo que ele tinha que fazer era direcionado por Deus. Tudo que Deus mandava Adão fazer, ele fazia ponto. Tal. Em contrapartida, Deus sustentava ele tudo. Era mais ou menos aquele sistema do Michael Caine com os filhos dele, quando a Jay vazou, foi embora, foi viajar, foi passear tal. E ele foi lá, aqui vai ter uma regra. Se vocês fizerem tudo que eu mando, vocês vão ter o melhor pai do mundo e tudo que vocês quiserem, vocês terão. É bem legal esse episódio. Então com Adão não era diferente. Adão, tudo que ele fazia, ele não tinha escolha de não fazer. Você percebe? Porque ele só tinha uma condição. Ele só tinha um caminho. Ele não tinha vários, ele tinha um. Ele só tinha um direcionamento. Ele só tinha por onde... Não era aquele labirinto que você sai por aqui, vai por lá, tal, não. Na verdade, se parar pra pensar, até é, porque o labirinto você só tem uma saída. Então deixa eu me corrigir aqui. Era na verdade sim um labirinto. Porque ele não tinha para onde correr. Ou ele fazia, né? Quando abriu o canal do livre-arbítrio, que eu chamo de maldição do livre-arbítrio, aí abriu outros canais, outras portas. Na verdade, abriu apenas mais uma porta. Adão, ele tinha uma. Com o pecado da desobediência, abriu-se mais uma. Então passou-se a ter duas portas. Em livro de Deuteronômio vai falar, eis que coloco diante de ti o caminho do bem e do mal, da vida e da morte. Porque só existia um caminho, que era da vida. Depois abriu um outro caminho, que era da morte. Porque com o pecado veio a morte. O salário do pecado é a morte. Percebe? Então, a partir daí, tudo passou a ser condicional. Lembra das duas portas, da estreita e da larga? Tudo passou a ser condicional, graças a esse ato de Adão. Né? Então, por se multiplicar, se não multiplicasse, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí é uma certeza. Por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é uma forma de pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que deturpa a verdade, que deturpa a palavra de Deus. Não existe mais ou menos esse negócio de eu não estou mentindo, estou ocultando. É mentira do mesmo jeito. Então, só existia a verdade. Jesus que estava lá no começo. Né? Quando esse façamos, ele estava junto. Ele estava na comissão de arquitetura do homem. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Jesus Cristo já estava lá. E quem é Jesus Cristo? Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Tá lá em João 14,6, você conhece bem. Então, eu sou o caminho, não são os caminhos. Pegou? Então, eu sou o caminho. Ou seja, ele era o guia de Adão. Jesus era o guia de Adão. Aí Adão foi falando, isso pra mim não tá legal, eu preciso de mais alternativas, eu preciso de mais opções. E ele foi lá e fez o quê? Ele caiu na lábia de Eva, que antes tinha caído na lábia da serpente, e abriu-se o canal de uma nova porta. E que porta foi essa? A porta do pecado, que abriu a porta da morte. Você vê que interessante? Por se multiplicar a iniquidade. Aí você fala, poxa, eu não estou entendendo. Você vai entender. Eu falei das duas redes, né? É assustador quando você entra nas mídias sociais e você vê como a coisa está banalizada. Eu acho que você pode até tentar discordar de mim, mas eu acho que só se você forçar muito, mas dificilmente você vai conseguir. Eu acho que nós nunca tivemos um ano de tanto pecado como o ano de 2022. Eu sou nascido no ano de 1981. A minha infância
foi até a metade dos anos 90. A minha adolescência foi até os anos 2000. 2000 a seguir, já tive uma vida adulta. Tudo isso vai estar lá no meu livro. Eu fraciono ele de 10 em 10 anos. Né? Que minha vida foi dos 0 ao 41. Então tem lá 4 décadas de história para você assistir, para você ler. Tal. Não assistir não, porque pode ser que faça um documentário, ia ser bem legal. Podia ser Denzel Washington me interpretar. O que você acha? E aí, de repente, quando abriu esse canal da morte, o homem ele tinha que se escolher entre o bem e o mal, o pecado e a santidade. E Jesus Cristo ele vai dizer que muitos são chamados. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, ou seja, tem uma coisa muito polêmica aí. Porque quando você fala de que muitos são chamados, você não está dizendo que todos são chamados. Ou seja, a salvação não é para todo mundo. A salvação não é para todo mundo. Não é porque você nasceu que você vai para o céu. Não é porque você viveu que você vai para o céu. Precisa ter um chamado. E esse negócio é complicado. E é selecionado por Deus. E aí você vai ficar bravo com Deus, mas paciência, isso é bíblico. Jesus Cristo diz: Senhor, todo aquele que tu me destes, nenhum deles perdeu. A não ser o filho da perdição. Aquele que estava condenado desde o princípio do mundo. O que é que Jesus Cristo está dizendo? Primeiro, a chamada, muitos são chamados. A chamada vem Deus, escolhe, seleciona e manda para Jesus. Jesus Cristo aceita a pessoa. E depois a pessoa precisa aceitar Jesus. Não era para ser o contrário? Sim, lógico que era. Porém a Bíblia diz que aquele que quiser ser grande tem que ser servo de todos. Então Jesus Cristo é grande, ele se tornou grande. Por quê? Porque ele foi servo de todos. Pedro não entendeu quando ele lavou os pés dele. Quando eu vejo as mídias sociais, a banalização, parte erótica, parte de violência, parte de tudo isso, não dá para falar que todo mundo vai ser salvo. Eu vejo muita morte na televisão. Na televisão não que eu assisto na televisão, mas eu vejo muita morte nas mídias sociais, principalmente no Kawaii, que é o que eu tenho assistido bastante agora. Vejo muita morte lá. E o que leva essas pessoas à morte é o que eles mesmos procuram. Lembra? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor é o que vivifica as coisas. O amor é o que faz com que a vida tenha sentido. Então, quando a Bíblia diz assim, que os 2 grandes mandamentos é amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, somente a Ele prestarás culto, o que ela está dizendo? Quando eu amo a Deus de todo o meu coração, de todas as forças, somente a Ele eu presto culto, o que eu estou dizendo? Eu não vou prestar culto para marido, para mulher, para filho, para ninguém, eu vou prestar a Ele. Posso gostar de todo mundo, posso amar todo mundo, mas a minha prioridade é Deus. Quando você cumpre esse grande mandamento, você zela pelas coisas dele. E o que é dele? Tudo. Tudo. E aí vem um gatilho muito forte, que é o 2º grande mandamento. E amarás ao teu próximo como? A ti mesmo. E aí muita gente não sabe entender esse texto. Porque quando fala amarás ao teu próximo como a ti mesmo, primeiro você tem que se amar. Porque se você não se ama, como que você vai amar o teu próximo como a você mesmo? Você percebe que isso é complicado? Porque muita gente fala, mas eu me amo. Cuidado. Cuidado. Porque uma pessoa que faz o que aquelas pessoas fazem nas mídias sociais, elas não se amam. Uma pessoa que se expõe daquela forma, expõe seu corpo, suas partes, ela não se ama. Porque quando você ama muito uma coisa, você guarda. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Isso é bíblico. Lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, Deus ama todo mundo, mas tem os escolhidos dele. E aí ele vai dizer o quê? Porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei no dia da aflição que há de vir sobre os moradores da terra. Por quê? O que ele está querendo dizer? Eu amo. Esses aqui tem um tratamento diferenciado. Então eu vou guardar. Que é a famosa vinda de Cristo. Que Jesus Cristo vai tirar esse povo da terra. Porque Deus está guardando. Porque ele está guardando porque ele ama. Então quando você ama, você guarda. Quando você não ama, você expõe. Você divide, você entrega, você dá, você expõe, você explícita. Então quando você ama, você guarda. Tem muita gente que tem uma polêmica muito grande nesse negócio de ciúmes. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem em cima de nós. Então quando você, sabe, você já viu aqueles chocólatras? Vai pedir um pedaço de chocolate para ele. Ele ama, ele não vai dar. Você entende?
Então, quando a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, não está falando, olha, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, os escolhidos, o amor não esfria. Eita, que agora você está começando a entender, e agora eu vou começar a pregar. Porque o que vai esfriar não é o amor dos escolhidos, é dos chamados. Não são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, esse pouco é minoria. E eu espero que você faça parte dessa minoria. Eu espero que eu faça parte dessa minoria. Não esfria. O amor de verdade não esfria. O amor sincero não esfria. Porque ele é a base da salvação. E tem uma coisa muito interessante, que Jesus Cristo, olha só, a lei veio de Moisés. Jesus é antes de Moisés, ou seja, Jesus é antes da lei. Ele está acima da lei, ponto, ele veio com a graça. Quando ele vem com a graça, ele chega, ele tem todo o poder, toda a autoridade, ele disse, todo o poder me foi dado, no céu, na terra, debaixo da terra. E aí ele podia fazer o que ele quisesse. E sabe o que ele chegou e fez? A última, falou assim, um novo mandamento vos dou. Ele não desfez aqueles dois primeiros, ele deu um novo. Por que ele deu um novo? Porque quando diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, é complicado porque muita gente não se ama. E aí tem um gap aí. Porque há filósofos que dizem que o amor de verdade é aquele que você ama mais a pessoa do que você mesmo. E eles não estão 100% errados. Porque o principal amor é quando você ama mais o outro do que você. Então se você amar o teu próximo como a você, você não vai amar o próprio, porque você não se ama. E aí vem o novo mandamento de Cristo que dá uma selada nisso aí. Dá uma esnucada nisso aí. Derruba isso aí. Porque ele vai dizer o seguinte: amai uns aos outros como eu vos amei. Eita! Alguém questiona o amor de Cristo? Alguém coloca em xeque o amor de Cristo? Alguém deturpa ou diminui o amor de Cristo? Não dá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único. Deus e Jesus é o mesmo. Então entregou o seu Filho para todo aquele que nele que não prega, mas que tem a vida eterna. Jesus Cristo vai dizer: ama o teu próximo, ama uns aos outros como eu vos amei. Como é que foi feito o amor de Cristo? Ele se entregou. Nenhum madeiro. Ele se tornou maldito para que nós fôssemos benditos. Ele se tornou pecador para que nós nos tornássemos santos. Ele se tornou indigno para que nós nos tornássemos dignos. Ele morreu na morte mais indigna que o ser humano poderia morrer. Para quê? Para que valesse tudo aquilo que ele traçou desde o começo. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, e ele cumpriu. Quando ele falou lá no começo, eu derrubaria o templo, e 3 dias depois eu tornaria edificá-lo, o que ele está querendo dizer? Esse templo, ele precisa ser derrubado. Para que nasça uma árvore, é necessário que a semente vá para o seio da terra. Para que tenha vida, é necessária a morte. Não existe vida sem morte. Não existe, é impossível. Não existe porta aberta sem ela antes estar fechada. A nossa vida é uma grande gangorra. É um sobe e desce gigantesco. É uma gigantona. Sobe e desce gigantesco. E Jesus Cristo, ele falou, é necessário, vocês não estão entendendo. Pedro, ô camarada. Ah, como eu queria conversar com Pedro. Eu sou fã dele. Pedro tentou impedir a morte de Cristo por várias vezes. E Jesus Cristo chamou ele de diabo. Ele era, diabo não era, isso era intimidade. E Jesus Cristo, mas ele estava repreendendo um diabo que estava em Pedro. Não, Pedro tinha acabado de confessar Jesus Cristo como Filho de Deus. Quando ele perguntaram, de quem é Jesus? E uns falavam, Elias ressuscitado. É João reencarnado. E vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Vem Pedro e toma a palavra. E diz, tu és Cristo, o enviado de Deus. E Jesus Cristo diz, não foi nem a carne. Não foi nem a carne nem o sangue que te revelaste essas coisas. Foi o próprio Deus que revelou para Pedro, porque Jesus Cristo precisava ouvir isso. Então não se atreva a dizer que Pedro estava tomado pelo diabo. Não se atreva. Não cometa esse pecado. Porque Jesus Cristo, quando ele falava, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, sim, eu te amo. Por que Jesus Cristo perguntou 3 vezes? Pai, Filho e Espírito Santo, 3 é confirmação. Ele precisava dessa certeza, ele precisava daquele olho no olho. E Pedro provou que ele amava Jesus. Ele provou que ele amava Jesus. Mas Pedro negou Jesus. Entenda, não seja estúpido, não seja ignorante. Eu comecei falando que o pecado entrou pelo livre-arbítrio. E Deus, ele deu o que eu queria.
Eu tenho ciúmes de Pedro. Eu tenho inveja de Pedro. Pelo que Deus deu para ele naquele momento. E sabe o que ele foi? Ele tirou o livre-arbítrio. Pedro era corajoso. Ele arrancou a orelha de Malco. Ele enfrentava qualquer um. E aí o que Deus fez? Tirou o livre-arbítrio de Pedro. Tirou a coragem de Pedro, tirou o livre-arbítrio. Para que Pedro negasse Jesus. Porque se Pedro não negasse Jesus, Pedro também morreria. E se Pedro morresse, a obra não seria continuada. Porque Jesus Cristo disse, eis que vai vir um que é maior do que eu. Quando ele disse isso? Quando ele disse, se credes em mim, farão obras maiores do que a minha. E ele estava falando de quem? Do Espírito Santo. E quem foi o maior portador, o maior cavalo do Espírito Santo? Foi Pedro. Amai uns aos outros como eu vos amei. Pedro morreria por Jesus. E ele disse. E por isso ele não podia morrer. E aí foi arrancado dele livre-arbítrio. Quer ser bem sucedido? E por se multiplicar a iniquidade e amor de muitos esfriará, não é de muitos, não é de todos. E além de não ser de todos, não é dos chamados. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então você faz parte desse pouco. Pede para Deus tirar o livre-arbítrio de você. Através de Adão veio a morte, através de Cristo veio a vida. E Jesus Cristo, ele deu essa dádiva para Pedro de tirar o livre-arbítrio dele, depois ele pegou para ele também isso. Porque Jesus Cristo era 100% homem. E esse 100% homem é da linhagem de Adão. Vai lá ver a genealogia de Jesus, está lá. Ele é da linhagem de Adão. E Jesus Cristo, ele foi lá e falou, não, Pedro, consegui, isso eu também quero. Ele orando, transpirando sangue. Lágrimas de sangue, ele vai dizer, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, e eu encerro aqui. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Todo aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Toma sobre si sua cruz e me segue. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, é só não deixar a iniquidade multiplicar. Ela existe, mas não deixa ela multiplicar. Ela está na tua casa, tá, mas não deixa ela multiplicar. Está no teu trabalho, tá, mas não deixa ela multiplicar. Ela está nas tuas redes sociais, ela tá, mas não deixa ela multiplicar. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por que todas essas coisas estão acontecendo? Esses tumultos, essas guerras políticas, esse desamor no mundo. Porque se multiplicou a iniquidade. O pecado é como uma planta. Se você não regar, ele morre. Não regue o teu pecado, porque ele vai morrer. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente Natal, ainda que não comemore, mas você tem o direito de comemorar com a tua família, com fraterniza, com teus filhos, com tudo. Eu não vou postar esse vídeo hoje, óbvio, porque eu quero que você cuide da tua família. Não tem nada melhor do que isso. Só a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe o teu trabalho. Que Deus abençoe a tua parentela. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau.